Gente, eu tô tão feliz. Eu tô muito feliz. E assim, eu não imaginava que eu fosse ficar tão feliz como eu tô, especialmente hoje, assim, por ver tantas pessoas que eu amo aqui, né? As pessoas que fazem parte da minha vida desde a infância, que fazem parte da minha vida agora e que, se Deus quiser, farão por muitos anos ainda, né? Tô muito, muito feliz. Eu agradeço muito a cada amiga que veio aqui hoje, né? O que eu tenho pedido muito a Deus, assim, desde quando preparando a palavra e trazendo para cá, é que seja realmente o que Ele tem para falar para cada uma de vocês, assim, né? Que os testemunhos que Deus traz para as nossas vidas é para falar o coração de cada uma nas suas vidas e nas suas histórias, né? Então, assim, Ale, pode colocar a apresentação. O nosso tema é Mulher, Sua Voz, Sua Vez. E eu fiquei pensando, assim, né, nesse tema. Eu acredito, sinceramente, que nós mulheres fomos concebidas por Deus para levantar as nações e fazer história. Eu acredito que Deus nos concebeu, nos capacitou com dons, vocação. Ele escolheu Maria para trazer Jesus. E Ele trouxe na mulher a força, a sensibilidade. Então eu acredito muito assim, que todas nós já viemos entretecidas desde o ventre das nossas mães com uma responsabilidade, uma missão muito forte. Então o que eu quero muito que Deus nos fale essa noite, assim, que a voz dEle para cada uma de nós seja a nossa voz. E que a gente aproveite a nossa vez de estar aqui fazendo história nas nossas famílias e muito além das nossas famílias. Aí eu fiquei pensando assim, Luciana, você tem pedido tanta cura, você tem pedido tanta cura emocional, por que a gente pede cura? É para curar. Por que a gente pede libertação de todo mal, daquilo que nos aflige, das nossas mazelas, das ansiedades, se não para a gente se libertar naquilo que a gente é e para a gente ser instrumento de libertação na vida dos outros. E o que nos falta para a gente ser protagonista e não vítima das circunstâncias? E é sobre isso aqui que eu quero falar um pouquinho para vocês. E para a gente abrir, eu vou ler Efésios 5, 1:17, que diz assim: vocês são filhas queridas de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que não pertencem a Deus. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E lá em Gálatas 5, 22, 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então deixa no oxigênio esses dois versículos que a gente vai voltar neles daqui a pouquinho. Pode passar, Lê. Daí a Ludmila, cadê a Lud?
compartilha com a gente, a Kelinha, uma pesquisa da Miriam Goldenberg, que eu até compartilhei com algumas amigas, que eu achei fantástico, que essa pesquisa, ela estudou economistas que fizeram pesquisa em 80 países, com mais de 2 milhões de pessoas, e esses economistas acharam a curva da felicidade. O que é essa curva da felicidade? Eles encontraram, nesses 80 países, um padrão que é comum, que os mais jovens e os mais velhos são mais felizes. Por quê? E o que eles encontraram? O que faz essas pessoas mais felizes? A boa saúde, a estabilidade afetiva, que é no relacionamento conjugal, e a estabilidade financeira, que não necessariamente é ser rico, viu, gente? É você conseguir ter o dinheiro para usufruir da vida que Deus te colocou aqui para ter. E eu achei isso tão interessante, porque as mulheres entre 40 e 50 anos eram as mais infelizes, mais insatisfeitas, mais deprimidas, mais exaustas. E eu muito me identifiquei como eu estava há 4 anos atrás, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Essa foi uma pesquisa que esses economistas fizeram, mas pode passar, Alê. A Miriam Goldenberg, ela continuou pesquisando as mulheres brasileiras. Durante 30 anos, ela entrevistou 5.000 mulheres, se não me engano. E ela entendeu o seguinte: as brasileiras reclamam de falta de tempo, falta de reconhecimento e falta de liberdade. Alguém aqui se identifica? Certeza, 1, 2 ou 3, mas com algum se identifica. Daí ela fez uma pergunta assim: mulheres, o que vocês mais invejam nos homens? Aí as mulheres responderam assim: a liberdade. A liberdade sexual, a liberdade de fazer piada sem graça e todo mundo rir, a liberdade de um monte de coisa. O primeiro lugar era a liberdade. A segunda coisa que as mulheres invejavam os homens era fazer xixi em pé. Aí elas perguntaram para os homens: homens, o que vocês invejam nas mulheres? Aí os homens responderam simplesmente nada. Os homens não invejam nada na mulher. E aí continuaram perguntando: mulher, o que vocês invejam em outras mulheres? A juventude, a sensualidade, a magreza, o corpo. Beleza. Aí ela trouxe alguns dados que eu achei interessantes, que as mulheres brasileiras é a campeã das indústrias da cirurgia plástica, que mais que eles falavam? Me ajuda. Cirurgia plástica, é moderador de apetite, preenchimento, tintura de cabelo. Por quê? É aquela busca em ser feliz, para ter o corpo, para ter a vida que ela não teve. E aí, gente, eu achei isso muito interessante, porque assim, nós estamos falando aqui para mulheres brasileiras. Se a gente não é essa média, a gente vai estar ou já passou por ela, certo? Então, assim, eu quis contextualizar com uma pesquisa que eu acho que é a associação da ciência com o espírito, né? Deus usa muito as mulheres para falar o nosso coração. E aí, pode passar, Lê. Eu vou começar meu testemunho, então. Aquela ali, na frente, essa aqui, ó, sou eu. Magrinha, na Alemanha, no canto esquerdo. Aí, como tinha foi em 2013, eu tenho 43, me ajuda a fazer conta aí, quantos anos que eu tinha? Não, eu tenho 42, né, mãe? Tipo assim, menos 4, entendeu? Eu não tinha chegado aos 40, mas eu estava nos 40, quase, né? E aí, gente, quando a gente olha para essa foto, o que vocês imaginam? A Luciana, puxa vida, eu era diretora de uma grande empresa, já era a 3ª viagem que eu fazia em 3 anos, né, para o exterior, pela empresa. Puxa, a Luciana devia estar mega feliz aí, né, nesse lugar. Não, pior que eu não estava. Eu estava naquela curva de baixo, daquela ansiedade muito grande, daquela vontade de voltar para casa, vontade de ligar para as meninas toda hora. Quando eu viajava, meu interurbano ficava caríssimo, minha conta ficava alta demais. Eu vivendo uma angústia sem precedentes, chorava muito sozinha. Então, assim, eu não tinha os 38, mas eu acho que o meu chegou antes dos 40, né? Eu estava exatamente naquela curva.
Do lado de cá já é uma foto de uma viagem maravilhosa com a minha família, que foi uma das melhores experiências que a gente teve, que a minha família é o meu maior tesouro, e a gente pôde viajar para a Disney, né, filhas? Não foi bom? Foi uma viagem assim incrível, incrível. A gente ficou 17 dias lá. Mas por que eu trouxe essa foto aqui? Porque ela retrata o que é mais importante na minha vida, que é a minha família, e ela retrata como que eu fazia as minhas escolhas e tomava as minhas decisões. Eu lembro que eu cheguei em casa e avisei para meu marido que eu tinha comprado pacote para todo mundo e a viagem era tal dia. Achando que estava abafando, né? Arrasando. Porque na época, eu ainda não conhecia a Luciana em Deus. Estava longe de ter o fruto do Espírito e a sabedoria de Deus para tomar as decisões e conduzir. Sempre tive uma referência de servir, porque a minha mãe é cristã, né? Mãe desde sempre, foi uma referência muito importante para mim. Mas as minhas motivações e as minhas decisões eram mais individualistas. Isso é fato. Então, eu estava dando um presente para minha família naquela época, mas a forma como eu fiz não foi compartilhada com o meu marido, certo? Daí, em 2014, a gente, eu vivendo um momento muito difícil em casa, assim, um momento pessoal em casa, a gente caiu aqui no sal da terra. Eu falo que caiu literalmente porque numa das conversas com meu marido eu falei: Fred, o que você quer? Onde você quer ir? A gente precisa trazer Deus para dentro dessa casa. Eu sentia no meu coração que a gente precisava trazer Deus para dentro dessa casa. Fred, para onde você quer ir? E a gente ia para uma igreja presbiteriana, porque a origem do Fred é presbiteriana, só que estava fechada essa igreja. E a gente foi cair literalmente aqui, a gente lembrou daqui, porque a gente não conhecia ninguém aqui. Aí eu fui entrando, tinha uma pastora que não parecia uma pastora, que é a Kelly, pelo menos não no estereótipo do que eu imaginava ser uma pastora. Aí é uma pastora que dança. Eu tinha parado de dançar há 20 anos. Tinha 20 anos, né, mamãe, que eu não dançava. E eu me senti muito acolhida em casa. E aí eu comecei a participar de um pequeno grupo. A Andréia está aqui. Eu estou arrepiando porque eu estou pensando, lembrando tudo como que foi outra mulher muito importante na evangelização, né, minha Andréia. Eu lembro que ela queria, a Bíblia não era minha melhor amiga até então, né? Eu não sabia a força que a palavra de Deus poderia ter sobre a minha vida. E vim para cá em 2014, e aí a gente começou a se envolver. Depois eu mostro para vocês o desdobramento disso. Quando foi em abril, mamãe? Abril de 2015, esse aqui que está do lado, que é meu pai, ele veio a falecer num acidente de carro. De uma forma inesperada, né? A gente estava, mamãe, meu pai e as minhas duas sobrinhas atrás. Ele bateu o carro a 40 km por hora, numa estrada de terra, que ele conhecia, ele poderia de olhos fechados, mas meu pai veio a falecer, né? E eu sempre digo que as perdas, elas têm um propósito muito grande nas nossas vidas, porque perdas como a perda de uma pessoa que a gente ama já mexe muito fortemente com a gente, né? E aí dentro da carteira do meu pai nós achamos uma frase, que é aquela frase ali, aquela letrinha linda ali é do meu pai. Gente, estava assim, ó: ainda não descobri a maneira infalível de governar, mas já aprendi a fórmula certa de fracassar, querer agradar a todos ao mesmo tempo. John Kennedy. E aí, por que eu trouxe essa frase? Porque eu entendi que grande parte das minhas ansiedades, das minhas tristezas, tinham a ver de eu não aceitar quem eu era e querer ser aceita por todos o tempo todo, formando modelos que não necessariamente eram os de Deus para a minha vida. E essa primeira fase do meu testemunho foi uma fase muito intensa, porque
um dia para Deus são, como é que é? Né? A gente, um dia, 1000 anos, um dia, porque em tão pouco tempo, todos esses episódios me fizeram entender que eu precisava avançar naquela curva da felicidade, né? Então pode passar, Lê. Meu pai morreu em 2015, e aí a minha pergunta era: Deus, qual é a tua voz para mim? Na passagem que eu li aqui tem uma parte que fala colocar a luz para revelar. Eu sentia que Deus estava colocando a luz dele sobre a minha vida para ele revelar quem eu era, né? E aí eu voltei a dançar. Kelinha, assim, perseverou. Eu lembro que no primeiro ensaio, gente, depois de 20 anos, eu passei mal de quase vomitar. Vocês não têm noção como é que foi o processo. Você estava, gente, eu assim, passando muito mal. E aí Deus me deu o privilégio de dançar com a Lara, que é minha filha bailarina ali também. E eu lembro do que representou voltar a dançar. Representou para mim Exar. Deus falando assim comigo: minha filha, vem ser a mulher que eu te criei para ser. Vem ser doce. Vem ser feminina. As suas armas para ser feliz não são as armas dos homens necessariamente, que é o que você tem aprendido no seu trabalho. Então, dançar para mim era mexer literalmente com o meu corpo e resgatar quem eu era. Deus me dotou de um talento que eu tinha relegado durante muito tempo. Daí, eu comecei a, de uma forma consciente, reaproximar de amigas. Eu comecei a cultivar amigas que eu tinha deixado de lado durante muito tempo. Naquela foto de cima ali tem a Fabiana, por exemplo, que é a minha comadre, que nessa primeira fase, a Fabiana, ela estudou comigo desde novinha, depois a gente estudou junto na faculdade, a gente tem uma história de vida, e nesse momento que eu entendi que Deus me chamava para ser a mulher que Ele criou para ser, eu fui buscar as minhas amigas. E aqui do lado, a foto da mamãe, da minha irmã e das minhas irmãs, que são pessoas que eu amo demais. E que eu, de repente, não entendia mais o quão valiosas elas eram para mim. E a perda do meu pai veio trazer isso muito forte. Então, elas são as minhas grandes referências. Viu, mãe? As pessoas que eu amo demais. E eu trouxe elas porque a morte do meu pai veio me mostrar claramente a importância delas na minha vida. Eu trouxe a foto da Malu nessa primeira fase, que eu tenho minha prima Maluzinha ali no canto, porque eu optei por começar a trabalhar com trabalhos mais femininos, né? Não era para ser mulher, eu tinha entendido que o meu povo era mulher, né? E aí eu fui fazer Mary Kay e eu tive a oportunidade de trabalhar com a minha prima junto. Ali embaixo é uma foto, ali já era eu trabalhando, viu, gente? Lembra como é que era a minha primeira foto lá na Alemanha? Toda executiva e tal. Olha como é que eu estava ali, ó, numa festa, trabalhando, no canto esquerdo. Aqui, ó, tô pondo a vocês não estão vendo, né? Essa de cá. Essa outra foto aqui, eu gosto muito dela, porque é a gargalhada, né? Quão bom é rir com as amigas, né? Quão bom é rir da gente mesmo, quão importante é a risada entre amigas e a gente rir das nossas bobeiras. E eu, de repente, não estava fazendo mais isso. E do lado de lá é o meu outro trabalho também, que na Casa Garcia que eu estou hoje, que é uma outra forma de trabalhar com as mesmas pessoas que eu trabalhava antes. Então, assim, o que é essa parte de Deus, qual a tua voz para a minha vida? É revelar, foi a grande revelação que Ele fez sobre quem eu era nele e qual que era o propósito dele para a minha vida. Que o meu povo são mulheres, Deus me deu 4 filhas, que eu tenho uma missão grande com mulheres e eu sentia que isso era o meu caminho, né? Pode passar, Lê. Só que daí apareceram novos desafios, que é, para quem não conheceu, ninguém aqui conhece essa parte do meu testemunho, porque ela é nova. O ano passado, em março do ano passado, meu marido começou a passar muito mal, e numa maratona de 4 meses, a gente descobriu
que ele tem síndrome de Churg-Strauss, que é uma doença autoimune, que eu não sabia o que era, são 3 casos em 1 milhão, né? E isso mexeu muito com a gente, porque quando tudo parecia bem tranquilo, né? Que você vive a paz que excede todo entendimento, vem na sua vida, vem Deus trazendo um problema novo. E eu aprendi que os desafios ajudam a moldar nosso caráter, né? Quem a gente é. E junto com a doença de saúde do Fred, veio uma dificuldade, um aperto financeiro que eu nunca tinha vivido, porque o meu marido não tinha convênio médico. E todo o processo de exame, tratamento, exigiu muito da gente, porque a gente teve que desembolsar um dinheiro que a gente não sabia. Só que a questão disso tudo não é a circunstância em si, é como que isso me impactou. Eu me vi o ano passado, no final do ano passado, lá para outubro, muito triste de novo, muito, que eu estou chamando aqui de cativeiro emocional, né? Achando que eu não ia conseguir me libertar disso de novo, porque era uma dor que eu ainda não tinha sentido, que é ter um marido doente em casa com uma doença que, aos olhos dos homens, não tem cura, é uma doença que ela fica em estado de remissão e atividade, e essa questão da restrição financeira, porque eu estava trabalhando meio período, gente, eu trabalho meio período hoje, né? E o meu marido empreendendo numa empresa que é tudo muito novo. Qual que começou a ser o impacto disso para mim? Eu comecei a engordar muito, eu comecei a ficar mais triste, eu comecei a ficar desanimada. Eu estava num grupo de terapia aqui com essas mulheres lindas aqui, gente, que todas vieram aqui, e eu não quis começar a não ir. Comecei a faltar muito os cultos, né, Kelinha? Eu comecei a ter um apego à dor. Eu comecei a sentir que eu estava apegada à dor. E aí, eu falava assim, Deus, mas espera aí, o que está acontecendo? O porquê disso? Aí eu lembro que numa conversa muito íntima com Deus, que hoje eu tenho, Deus falou assim para mim, pode passar, Ale. Levanta e marcha, Luciana. Levanta e marcha. Porque o último lugar que eu quero que você esteja é onde você está desse jeito. Se você quer saúde do seu marido, busca você saúde. Se você quer equilíbrio emocional no seu marido, busca você equilíbrio emocional no seu marido. E aí, gente, eu entendi que a voz de Deus eu já tinha. A voz dele para a minha vida eu já tinha. Eu sei qual que é meu propósito, eu sei por que eu vim para o mundo. Ele já me trouxe isso com muita clareza. Mas ele me disse, levanta porque agora é a hora de você realmente mostrar a que veio. E aí eu trouxe uma foto ali minha eu cansada de falar, Fred, vai fazer uma atividade física, Fred, fica mais calmo, Fred, vai fazer uma terapia, porque o tratamento pede isso. Eu falei, eu não vou falar mais, eu vou fazer. E o meu testemunho vai edificar a vida do Fred. E a minha escolha vai fazer o Fred também se curar. Então, em novembro do ano passado, eu retomei a minha atividade física, fui pesquisar, né, o que era alguma reprogramação alimentar para mim que fizesse sentido. Elegi a Renata, que está aqui, que é uma amiga querida também, de muitos anos, a gente já teve muita história juntos, para estar nessa caminhada comigo, caminhada literalmente, caminhada, corrida, porque eu sabia que esse processo era um processo muito além da cura do meu corpo. Era a cura da minha alma, das minhas feridas, da minha tendência à depressão, né? Porque genética não é destino, né? Genética não é destino. A gente pode ter princípio ativo das doenças, mas a gente pode ativá-los ou não. E eu me recusava a viver, porque a minha família tem um padrão que é sangue, suor e lágrima, né, mãe? Eu quero ser sangue, suor e alegria. Isso é o que eu tenho para a minha vida. E eu sei que isso é o que vai trazer luz sobre a vida das outras pessoas. E aí, mente,
eu trouxe que, assim, às vezes quando a gente vive uma relação com Deus muito próxima, e entenda que é ter, né, a Bíblia como uma grande arma que a gente tem para enfrentar as batalhas espirituais, trabalhar a alma da gente e a mente é muito importante também, porque tem feridas que a gente às vezes não alcança sozinhos. E Deus traz os profissionais e traz as profissões para isso. É para que a gente usufrua de um padrão de pensamento melhor. Lá em Provérbios diz que as nossas vidas são dirigidas pelos nossos pensamentos. E aí eu retomei no meu grupo das quintas-feiras, que é um grupo de mulheres que a gente tem a oportunidade de ministrar uma na vida das outras. E isso tem me ajudado muito, e eu sou muito grata a vocês por não terem desistido de mim. E ali em cima eu trouxe uma das ações da igreja, que é o pequeno grupo. O que é o pequeno grupo? O pequeno grupo são os grupos que a gente se reúne toda terça, agora quarta. E eu e o Fred somos líderes de um pequeno grupo. E o ano passado a gente foi muito relapso com esse pequeno grupo. Porque apegados ao cativeiro emocional, à prisão emocional, a gente não levantava e marchava. Quantas vezes eu estava cansada e não queria ir, ou meu marido em casa, doente. E aí, em oração a Deus também, Deus trouxe para mim uma palavra que era para eu ser diligente. Eu nem sabia direito o que era ser diligente. E ele falou assim, vai ser diligente. Você quer usufruir da minha voz para você ter a sua vez? Vai ser diligente. E ser diligente é a gente fazer o melhor em tudo que a gente faz, como se fosse para Deus, como se fosse para Cristo. E aí eu decidi com meu marido que é para a gente estar num pequeno grupo, então vamos estar. É para a gente reorganizar as nossas agendas, para que a gente consiga fazer tudo, está tudo certo. Minha pastora me abençoou, porque a gente estava tinha aula mulher única e tinha educação dos filhos. Eu entendi que para fazer bem o pequeno grupo, a gente ia ter que escolher um dos dois. E naquele momento a gente escolheu a educação dos filhos, porque era a oportunidade de estar junto com meu marido, estudando a palavra de Deus, para ministrar. E eu entendi que aquilo era importante, né? E aí, quando eu trago isso aqui, eu me lembro daquela pesquisa lá na frente. Pode passar, Lê. Antes de ir para a pesquisa, é assim. Vocês percebem que no meu testemunho tem pico, tem vale. Tem pico, tem vale? Não vai parar não, gente. Isso é para sempre. Bom que quando você está num vale, pode saber, calma, irmã, daqui a pouco tem um pico. E aí, quando você estiver no pico, você fala, calma, que daqui a pouco vem um vale. Porque, assim, frequência cardíaca não é isso aqui, gente? O que acontece quando morreu? Então, Deus criou os picos e vales. E aí, todo testemunho daqui para frente vai ser isso. Um pico, um vale. Um pico, um vale. Qual que é o processo nesse meio do caminho? É a gente estar cada vez mais congruente com quem a gente é em Deus, em cada pico, em cada vale. Porque a expectativa do sucesso é uma linha reta, né? Todo mundo pensa assim, eu vou perder 10 quilos em 6 meses. O que acontece? No primeiro dia, chuva de manhã, daquele sono, não vou. Ou então, no primeiro dia, você que marcou de correr com a amiga, tem que levar filho para o médico, por exemplo. As coisas não são retas, porque a vida é o processo. E o processo precisa de pico e vale. Por quê? Porque quando a gente enfrenta um vale, a gente aprende a nadar. Igual aquele menininho ali, ó. Para passar de um lado para o outro, ele não sabia nadar. Quantas vezes, para aprender a emagrecer 9 quilos em 2 meses e meio que a gente está emagrecendo, eu precisei estudar, precisei revisar meus hábitos, precisei fazer algo diferente para produzir um resultado diferente. Comer carboidrato à noite é crime para mim hoje, porque eu entendi que o carboidrato não combina comigo nesse processo. E é fácil não comer carboidrato? Não, eu aprendi a fazer jejum intermitente. E eu estou adorando fazer jejum agora. Fiz jejum de 24 horas, de ontem para hoje eu nem percebi que eu tinha feito. Porque eu me propus a levantar e marchar.
Sabe aquela Dolly do Procurando Nemo? Continue a nadar, é isso. E ela, quando nadou, tadinha, vocês lembram como é que ela era dentro do mar, né? Cada obstáculo que ela enfrentava, cada perigo que ela enfrentava, e a vida é assim. Pode passar, Lê. Só que é o seguinte, a boa notícia é, a virada vem nos 50 anos, viu, gente? A virada vem nos 50 anos, e eu decidi que eu não vou esperar chegar lá. Não precisa de 7 anos para fazer a virada, né? Minhas filhas, o ano com 17, Juju e Lala com 12, não precisa esperar tanto tempo. Aprende antes. E aí, o que essa pesquisa da Miriam Goldenberg fala? O tempo é o verdadeiro capital, não é o corpo, como a gente pensava. E hoje, gente, eu vivo a minha vida intensamente. Eu acordo todos os dias agradecendo os 86.400 segundos que eu tenho diários. Hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia há vários anos atrás, porque Deus multiplica meu tempo. Deus multiplica as oportunidades. E eu falo, eu fui numa palestra esses dias, que com um monte de tecnologia que vai ajudar a gente a viver mais tempo, né? O palestrante perguntou, mas quem aqui quer viver tanto mais tempo? Eu levantei a mão. Eu quero porque eu amo viver. Apesar das circunstâncias, eu tenho sede de viver, sede de conhecer mais de mim, conhecer mais de Deus para mim, conhecer mais das pessoas, aprender a usufruir do ar que a gente respira, do alimento que a gente come. Outra coisa que essas mulheres de 50 anos aprendem é a dizer não. O não é libertador, gente. A gente precisa dizer não. Porque quando a gente começa a dizer sim para tudo, tem alguma coisa errada. Dizer não pressupõe a gente nos conhecer muito claramente de quem que a gente é, quais são as nossas prioridades, o que de fato é importante para a gente. E a gente, mulher, tem muita dificuldade em falar não. Porque a gente é condicionada a falar sim para poder fazer as coisas. Mas essas mulheres de 50 anos... Elas usam até o botão do foda-se, né? Que não precisa ficar falando foda-se toda hora, né, gente? Mas é aquela coisa assim, por dentro. É assim, gente, tudo bem, não dá para fazer tudo daquela forma, mas assim, o que é que eu preciso realmente fazer? O que é relevante? O que é importante para a gente e para Deus? A faxina existencial, que é eliminar os vampiros emocionais, né? A gente tem dentro da gente mesmo vampiro emocional, aquele pensamento que são as flechas, às vezes, né, do inimigo tentando nos distrair naquilo que é relevante. E a gente tem um cara que chama Jim Rohn, que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem que a gente convive mais. E eu entendi que se eu não consigo mudar, às vezes as pessoas estão comigo, eu tenho que elevar a média de onde eu estou. Então, se eu estou naquele círculo e estou vendo que a vibração não é aquela que eu gostaria, e a gente não alcança isso, e a gente não simplesmente elimina as pessoas que a gente quer da vida da gente, às vezes até elimina, mas assim, às vezes não tem jeito, então você vai elevar a sua média, para que você seja a média alterada. Liberdade ser quem é em Deus. Gente, por que com 50 anos é mais tranquilo? Você não tem que provar mais nada para ninguém. Você não tem que provar mais nada para ninguém. Você não tem que ser bem-sucedida porque alguém quer que você seja. Você não tem que fazer algo que não necessariamente aquilo que você quer só para provar alguém. Você não tem que ter um corpo bonito para provar para ninguém. O que a gente quer é viver mais e melhor. Então, assim, ter a liberdade de ser quem a gente é libertador. Só que aí, o que a gente precisa, gente? É meu convite para cada uma das mulheres que estão aqui. Faz essa mesma pergunta para Deus. Deus, qual que é a tua voz para mim? Quem é meu povo? Por que o Senhor me trouxe para cá? O que é a minha missão? Onde que eu vou fazer história? Porque Deus nos quer, mulher, muito além dos nossos ninhos. Eu tenho 4 filhas, meu marido, e assim, eu sei que por elas, para elas, eu posso muito mais além delas.
porque a nossa vida pode impactar muito mais pessoas. Não nos acomodemos, gente. Não sejamos omissas. Não nos deixemos num nível aquém do que Deus tem para a vida da gente, porque a gente tem chamado individual. A gente tem aquilo que Deus traz para a vida de cada uma de nós. E muitas vezes a gente se esconde atrás dos maridos, ou a gente se esconde, ou a gente faz menos por medo de confrontar. E a parte boa do fruto do Espírito é que quando você busca sabedoria em Deus, até os seus confrontos são mais leves. Deus vai te dar a estratégia para confrontar. Eu tive uma conversa muito séria com meu marido o ano passado, num determinado ponto de inflexão, que eu percebia ele apegado à dor, e eu meio que apegada à dor ali com ele, naquele imbróglio. E eu virei para ele e falei assim: amor, eu vou ser feliz, apesar de você. Isso doeu muito nele na hora. Mas eu queria que ele entendesse que eu ia estar ali com ele, que eu não ia desistir dele, que a gente não ia desistir do que está vivendo, mas que eu ia buscar essa porção abundante, transbordante de Deus para a minha vida, que é de viver intensamente cada dia, com a saúde emocional que todas nós precisamos e merecemos ter. Que eu me recusava a adoecer com ele, que eu não ia de forma alguma, que para ajudá-lo eu ia me curar, porque se a gente está buscando cura, é para curar outras pessoas. E que por meio das nossas escolhas, a minha família tivesse um exemplo para levar para o resto da vida, de uma mãe equilibrada, de uma mãe moderada, de uma mãe que se cuida, de uma mãe que se ama e de uma mãe que se respeita. O outro ponto, o quinto ponto, é a importância das amigas que cuidam, escutam e conversam. Gente, isso é bênção. Isso é bênção. Aí nessa mesma pesquisa, a Miriam perguntou para elas assim: quem que vai cuidar de você quando você ficar velha? Primeira resposta foi: eu mesma. E a segunda resposta foram as minhas amigas. Aí perguntaram para os maridos: maridos, quem que vai cuidar de vocês? Ah, minha mulher. Por que estar com as amigas é tão bom? Porque os nossos problemas não são tão diferentes assim. Porque existe padrão naquilo que a gente vive, naquilo que a gente é, porque nós somos todas mulheres. E a gente tem muito para compartilhar uma com a outra. E Deus é tão maravilhoso que quando uma amiga está bom, é justamente no momento que a outra não está. E é isso que faz a gente caminhar junto. A comunhão não está no isolamento. Quantas vezes eu me isolei junto com meu marido que queria se isolar. Hoje eu não isolo mais. Porque eu sei que a cura e a restauração emocional e espiritual da minha família depende de mim. Então não vamos subestimar o momento com as amigas, o café com as amigas, a experiência da mesa. Aprender a rir de si mesma. Sabe aquela foto gostosa, eu rindo lá? Gente, é isso. É isso. Às vezes a gente está muito pesado. A gente está achando que os nossos problemas são os maiores do mundo. Rir das nossas besteiras é bênção. Porque Deus ri também da gente. Das besteiras que a gente faz. Oh, minha filha lá vai ser de novo. Fazer a mesma besteira. Mas eu te amo, você se ama. Então ri da gente mesma. E ter projetos de vida. Pode passar, Lê. Aproveite a oportunidade. A gente tem muitas oportunidades todos os dias para fazer tudo que está aí. Pode passar, Lê. Eu não vou me prender muito aqui, mas depois vocês estudem Abigail. Abigail, eu me inspiro muito em Abigail. Abigail foi aquela mulher que era casada com Nabal, um homem de coração duro, que recusou a ajuda para Davi. E aí Davi ficou irado e aí queria matar Nabal. Aí os servos de Nabal foram até Abigail e falaram assim: Abigail, o negócio é o seguinte, o louco de seu marido negou ajuda para Davi. Está vindo aqui matar todos os homens aqui dessa tribo. Aí a Bíblia fala assim que Abigail levantou, fez não sei quantos pães. Pensa, a mulher devia ter trabalhado o dia inteiro. E falou assim: eu vou arrumar comida e vou embora. Eu fiquei pensando em um lugar dela, que preguiça que ia dar.
de falar assim, gente, esse marido louco, ele que vai que resolva. Mas ela levantou e falou, eu vou, só que é o seguinte, não falem para o Nabal que eu vou. Aí a Bíblia fala que ela foi, se prostrou diante de Davi, e aí tem uma passagem lá em 1 Samuel 25, depois vocês leem, ela, quão sábia ela foi para tocar o coração de Davi, e convenceu Davi com ternura, ela não chegou impondo, para Davi, o negócio é o seguinte, está louco, vai matar meu marido, está pensando o quê? Não, ela foi sábia, Davi, eu estou aqui para te falar, que você não é como meu marido, que o próprio nome diz que é um cara insensato, que você não precisa acabar com sangue essa história, que Deus te proteja por não ter feito isso, eu honro a Deus pela sua vida. Ela foi super terna, doce, essas são as nossas armas. A gente não precisa sair gritando igual a Nabal fez. Olha o tanto que a mulher é sábia, ela foi para casa, a hora que chegou em casa, o cara bêbado, Nabal estava bêbado, ela falou assim, eu vou esperar o dia seguinte para contar para ele que eu fui lá, que senão se brincar ainda ela apanhava ali, né? Olha a sabedoria dessa mulher. A gente talvez ia chegar pé da vida e falar, Nabal, você não foi, mas eu fui, já resolvi, tá tudo certo. Agora ela esperou o outro dia. Nabal, quando soube, teve um mal súbito. 10 dias depois ele morreu. E no final ela veio a ser uma das esposas de Davi. Eu gosto muito da Abigail porque ela agiu rapidamente, ela não teve medo, ela não ficou escondidinha, ela foi fazer andou mais uma milha para ir salvar a tribo dela. Ela foi fiel ao marido, mas primeiro ela foi fiel a Deus. Ela colocou Deus, olha, Deus está me falando para ir, então eu vou. Ela teve disposição para arrumar, ela foi pacificadora, ela se calou na hora certa e esperou a lucidez do marido para conversar. Gente, quantas vezes eu fiz tudo errado, esperei a hora errada para falar. Não se corrompe com a raiva e com o egoísmo. E ela teve coragem para enfrentar, ela levantou e marchou. Pode passar, Alê? E aí, para a gente encerrar, eu queria deixar para vocês assim um resumo de tudo que a gente conversou com relação a essa ter a vez e a voz. Todas temos algo muito especial para compartilhar. Sejam sábias no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4:5. Gente, Deus nos capacita com dons, com talentos. Por que vocês acham que Deus nos dá dons? Talentos, habilidades, é para a gente levantar e marchar, é para a gente enfrentar os problemas, é para a gente ter a coragem, é para a gente usar. Ele nos fez cada um com a sua própria a imagem dele, mas cada um com a sua identidade nele. Relacionamento com Deus, confiança em Deus. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouve a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. E aí eu tenho para falar para vocês, gente, o que mudou na minha relação com Deus nos últimos 4 anos? A intimidade de sentir a presença dEle nas pequenas coisas. Minha relação com Deus, ela existia distante, na hora de pedir e agradecer. E exaltar como se fosse algo muito distante. Mas hoje é viver o Espírito dele na gente. É viver a presença dele. É a gente buscar todos os dias assim, Jesus como referência. Às vezes, eu me pego assim, o que Jesus faria nessa hora? Porque Jesus é o cara, gente. Jesus, tem um livro do Augusto Cury que diz que era o homem mais inteligente da história, né? Jesus escolheu os discípulos mais difíceis para serem discípulos. Pensa nos caras que não iam passar em processo seletivo nenhum aqui na Terra. E Jesus foi lá e escolheu. Então, assim, relacionamento com Deus, simplesmente porque Ele é o cara. E Ele está aqui com a gente. O conselho mestre vai vir dele. E Deus fala, gente, às vezes a gente pensa que é aquela coisa sobrenatural, não necessariamente. A minha relação com Deus de forma audível, assim, dele eu falar coisas, foram umas 3, 4 vezes só, nesses 4 anos. Mas Deus conversa com a gente, é na palavra da amiga, é no versículo que chega, é no louvor que você ouve, é no pensamento que você tem, é naquela ideia genial de um problema que era insolúvel, que de repente aparece. Deus aparece com as amigas.
Disposição e coragem para dar o primeiro passo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sede fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante dele. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Primeiro passo. Grandes sonhos começam com os primeiros passos. E ore a Deus pedindo a sabedoria dele no dia a dia. Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Então, meninos, assim, ora, busca, chora. Deus não tem problema, Deus sabe que a gente chora. Ele já criou a gente assim, não tem problema. Vai lá, chora, e no outro dia levanta e vai. Não precisa ficar chorando a vida inteira, mas chora, faz parte a gente ser quem a gente é. O poder da oração para nos trazer o discernimento dele e a sabedoria dele para as nossas vidas. E o que eu quero encerrar é dizendo assim: mulheres, qual a voz de Deus para as vidas de vocês? Mulheres, o que a gente precisa, vocês precisam fazer diariamente para que haja a vez de vocês serem a melhor versão de si mesmas todos os dias? Porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas. É abundar no amor dele, é abundar na natureza dele para a gente. É a gente levantar e dizer: levanta e marcha, levanta e marcha, levanta e marcha. Continue a nadar com saúde, com estabilidade afetiva, com estabilidade financeira, sim, porque precisa. A dívida não é de Deus. Entendam que é uma questão de equilíbrio e de moderação. E o que hoje a gente pode fazer de diferente do que a gente fez ontem, e o que amanhã a gente pode fazer de diferente do que a gente fez hoje, para a gente ser o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Obrigada, meninas. Agora não pode. Amém.